Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Ivo, eu sou o CEO da Conversion e hoje eu vou explicar para vocês os 9 passos que eu utilizo para fazer conteúdo baseado em SEO, ou seja, técnicas de SEO para ajudar o seu conteúdo, especialmente de blog, artigos, a ranquearem melhor no Google, outros mecanismos de busca, mas obviamente principalmente o Google. Então, já dá sua curtida, deixa o seu comentário depois ou agora e vamos lá. Então aqui na tela eu estou com um mapa mental que eu construí, né? Ele está em 10 passos, mas principalmente 9. Eu vou dar um zoom aqui para a gente se concentrar. Então, como eu gosto de criar conteúdo, né? Eu sempre vou começar analisando os meus concorrentes. E como fazer isso? É do modo bastante simples, né? Eu vou ao Google, digito a palavra-chave que eu pretendo ranquear, posicionar aquele artigo. Então, por exemplo, SEO para conteúdo. Eu vou ler os conteúdos que estão ranqueando, porque ele vai trazer a intenção do usuário, né? Se eles já estão ranqueando, o Google entende que o usuário atualmente pesquisa, espera aquilo. Então, a partir disso, eu vou entender qual é atualmente a intenção do usuário, eu vou documentar tudo, principalmente os highlights. Então, bastante simples, começa por isso aqui já é a resposta que o Google vai te dar. Depois disso, né, eu vou pesquisar a palavra-chave, né, ver se aquela palavra-chave que eu estou querendo ranquear é realmente aquela é melhor, tem maior volume de busca, está mais adequado ao que eu pretendo. Aqui eu não vou entrar no detalhe da ferramenta, tem várias ferramentas, eu simplesmente consultei aqui o keywordtool.io. Uma coisa legal também de se ver é as pesquisas relacionadas do Google, né? Então aqui você vai entender pessoas que pesquisaram aquilo, quais são outras pesquisas prováveis. Isso aqui ajuda a você a enriquecer o seu conteúdo. Se ele for bom o suficiente, vai fazer com que as pessoas não precisem continuar pesquisando. É um conceito que eu gosto muito, né, de zero retorno a SERP. Ou seja, você tem que fazer um conteúdo para o cara não precisar voltar para a SERP, ou seja, para a página de resultados do Google. Então, se você tiver um conteúdo completo, ele vai ter isso daqui. Então, olhar os termos relacionados vai ajudar bastante. Ok, então agora que você já viu os concorrentes, já pesquisou suas palavras-chave, o que você vai precisar? Você vai precisar que a sua página ela seja ou melhor ou diferente do que aquelas que estão ranqueando. Ora, se o Google já está ranqueando, por que ele vai querer ranquear a sua página e não as que já estão dando certo? Né? Tem aquela máxima, em time que está ganhando não se mexe. Então, se você quer tirar alguém das primeiras posições do Google, você precisa ser ou melhor do que elas ou diferente, né? Ser diferente é uma forma de chamar atenção e se diferenciar. Então, por exemplo, você vai localizar naquela página o tipo de conteúdo que atualmente ela tem. Geralmente podem ser guias completos, podem ser tantos passos, nosso conteúdo de passos, 9 passos, o que é tal coisa, etc, etc, etc. Você pode fazer algo naquilo, então se tem 9 passos, coloque 12, 15, né? Obviamente eles têm que ser relevantes, ou você simplesmente, e é mais arriscado isso, exige mais expertise, você pode fazer algo diferente, né? Você iniciar uma nova linha. Quando eu tenho clientes que têm uma concorrência muito forte, né, e eu vejo, putz, não vou conseguir concorrer nos termos atuais, e o meu próprio cliente ele não atende aquela demanda, eu vou lá e simplesmente crio algo diferente, eu crio uma nova linha. E a gente tem cases onde essa nova linha ela passa a ser a linha padrão de tão boa que ela foi para o usuário. Né? Então, pensa na sua página, no seu conteúdo, ela tem que ser melhor ou diferente. Diferente também como uma forma de ser melhor, né? Mas vai chamar atenção, vai se diferenciar de tudo. Depois aqui, é o básico, quando você tem que ter um ótimo conteúdo. O que é ter um ótimo conteúdo? Responda a dúvida do usuário, né? Quando o usuário está pesquisando algo no Google, ele tem alguma dúvida. Então, SEO para conteúdo, qual que é a dúvida dele? Nesse caso, é como fazer, né? Como aplicar. Inclusive o que eu estou fazendo aqui, né? Repetindo, reforçando, esse conteúdo seu, cada parte dele, ele tem que entender, responder à intenção do usuário. E uma coisa muito, muito importante que as pessoas esquecem, o seu conteúdo ele precisa ter início, meio e fim, né? Porque as pessoas vão ler o seu conteúdo, né? Se ele for bom, as pessoas vão ler. E nada melhor do que um storytelling, uma narrativa que tenha início, meio e fim. Vai prender o usuário do início ao fim e vai fazer com que ele queira continuar navegando no seu site. Isso é muito importante para ranquear também. Se o seu conteúdo for bom, o usuário vai continuar navegando no seu site e você ganha pontos no Google com isso daí. Então, próximo passo agora, tenha
subtítulos, ou seja, H2, H3, persuasivos e escaneáveis, né? Então, o que é um título escaneável para começar, né? Não trabalhe com aquele bloco de conteúdo gigante, tudo abarrotado, não, né? Use o H2 para subdividir o seu conteúdo de um modo que seja fácil para o usuário. Quando ele bater o olho lá, ele entender sobre o que aquele parágrafo, sobre aquela seção está sendo trabalhado. Eu, particularmente, né, eu gosto de que cada parágrafo tenha geralmente uma linha, né? Isso é muito importante para o cara que vai ler o seu conteúdo no celular, né? As pessoas escrevem o conteúdo no desktop, no notebook, né? Então tá lindo, né? A leiturabilidade, a escaneabilidade do conteúdo parece que está legal, mas quando vai para o celular fica muito difícil de ler. Então, se você trabalhar com a regra, né, a regra vai ser quebrada, vai ser adaptada, né? Uma frase por parágrafo, né? Cada seção tendo no máximo 5 parágrafos, você vai conseguir condensar e dar uma boa escaneabilidade para o seu conteúdo, uma boa leiturabilidade. E o segundo ponto aqui, né? Os seus subtítulos eles devem ser persuasivos. Ok, agora já são fáceis de entender o que tem ali, mas a pergunta é, por que eu deveria ler isso, né? Por que eu deveria dar atenção a esse parágrafo? Então eu trago aqui um dos resultados, olha que interessante, né? Ele está falando, tem um subtítulo lá, a importância de estar bem posicionado na busca orgânica. Aí ele vai trazer alguns dados, né? Quando eu li isso daqui, eu fiquei instigado a ler aquele parágrafo. E se eu fiquei instigado a ler aquele parágrafo, aumenta a probabilidade de eu passar tempo na página, de eu ler mais do conteúdo e ficando no seu site, na medida em que eu fique no seu site e eu esteja satisfeito, vai aumentando a probabilidade do site estar bem ranqueado também. Então eu gosto muito de subtítulos persuasivos. E para ser persuasivo não precisa ser tão direto, tão escrachado, não é? Leia esse subtítulo porque eu desesperadamente preciso para conseguir ranquear melhor no Google. Não! Você pode ser inteligente, você pode usar gatilhos mentais de modo sutil, né, para instigar o cara a ler aquele parágrafo, ele simplesmente falar, bem, isso não me interessa, deixa eu passar para o próximo e tá ok, that's ok. O seu conteúdo ele tem que atender à expectativa do usuário, né? E cada subtítulo seu tem que fazer com que a pessoa queira ler o conteúdo. Eu já fiz muitos testes de simplesmente mudar o copy de um subtítulo e aumentar a taxa de leitura daquele parágrafo, mas aumentar muito, 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 isso é muito importante. Mais para frente eu vou trazer algumas dicas de como você vai poder saber onde poder melhorar isso daí. Então esses dois tópicos, leiturabilidade, escaneabilidade do conteúdo e subtítulos persuasivos para que a pessoa sinta vontade de ler, né? E se elas lerem o seu conteúdo, existe uma probabilidade de ele também ficar bem posicionado. Depois, pessoal, olha, não tem nada mais chato, mais boring do que você entrar no site e por mais que o conteúdo, a informação seja legal, o site é feio. Um site feio, ele não transmite credibilidade, né? Pode ser o melhor conteúdo do mundo, mas se ele estiver numa forma ruim, não adianta, você pode gostar ou não gostar. O seu usuário ele tem uma probabilidade maior de rejeitar aquilo, porque ele não sente confiança, né? Porque não está bonito simplesmente, a beleza importa, a beleza conta, né? E a beleza, o design ele vai ser importante em torno do conteúdo, na estrutura da página, mas dentro também, né? As suas ilustrações têm que fazer sentido, né? E não vai no banco de imagens pegar um monte de imagem aleatória, sei lá o quê, de pessoas fakes, que vai inserir no seu conteúdo. Também já fiz muitos testes disso daí, imagens fake dão bounce rate, e as pessoas saem, as pessoas param de ler porque falam, aquela imagem não dialoga comigo, ela não faz parte do conteúdo. Então, muitas vezes é melhor você tirar imagem, né? Se aquilo for atrapalhar a leitura do seu conteúdo, o que importa é a leitura. Mas as boas imagens, que são bons designs, vão ajudar a reter as pessoas, né? Uma coisa muito interessante, às vezes você fala de um tópico complicado, o que você pode fazer? Cria uma ilustração para simplificar. As pessoas não têm tempo, as pessoas estão muito corridas, as pessoas estão dando atenção a você, então explique tintim por tintim, textualmente, com listas, com ilustrações. Isso vai ajudar bastante também. Então o design do seu conteúdo importa. Pode ser uma tabela, pode ser uma lista, pode ser uma ilustração. O design importa. Depois, pessoal, você tem que usar métricas, né? Sem isso daqui de achismo.
né? Você vai publicar um conteúdo, depois você pode ir acompanhando ele, né? Na medida que você acompanha conteúdos históricos no seu site, você passa a saber o que funciona melhor e os próximos, naturalmente, você vai seguir aquela linha, mas você tem que usar métricas para isso daí. Eu tenho aqui 3 métricas que eu particularmente gosto muito, né? O tempo na página, né? Quando você fala de conteúdo, ela é mais importante do que duração da sessão. E existe um problema porque o Google Analytics ele só vai contabilizar o tempo gasto na sua página a partir do momento em que um código do Analytics é carregado numa configuração padrão. Estou falando uma coisa muito técnica, mas quando ele carrega uma nova URL, então você vai perder o tempo na página de todas as pessoas que não carregaram a nova URL. Uma forma de resolver isso daí mais simples, né, e você vai ter que analisar caso a caso, é você colocar um evento ao final do artigo para falar, a pessoa acabou de ler o artigo, e com isso daí você vai conseguir ter um tempo na página um pouco mais preciso, tá? Enfim, você pode colocar de várias formas, mas o importante é que você entenda o que aquela métrica significa. Mesmo em Analytics, não tenham configurações personalizadas, eu particularmente prefiro esse método aqui, mas aqui é uma tabela, né, você tá, olha aqui na tela, de taxa de retenção, que é basicamente quanto o usuário está descendo no seu conteúdo, né? O seu conteúdo você precisa que a pessoa vá até o final, você precisa instigar ela, você precisa trazê-la até o final do conteúdo. Então, o que eu faço? Eu uso um mapa de calor, né, que ele mede a interação do usuário dentro da página, vendo onde está quente, onde está frio, e eu vou vendo até onde a pessoa vai, né, e eu vou classificando por bloco. Então, nesse simples exemplo aqui, eu não vou entrar no detalhe disso, pessoal, depois vocês vão ao Google, pesquisam taxa de retenção e vai ter o artigo lá, né? Então, se você, no final eu vou falar como baixar esse mapa mental também gratuitamente, vai ter o link para lá também. Então, importa aqui a perda relativa, né, onde você está perdendo leitores. Então, essa seção C e D tem uma alta taxa de perda de leitores. Você tem que corrigi-la, né? E é aqui o que eu falo, pessoal, quando você altera isso daqui, quando você melhora essa seção, e ele vem para uma média que você já está obtendo, seu artigo tende a subir no Google, porque ele está retendo mais o usuário, porque ele está tirando mais as dúvidas do usuário, entendeu? Então isso aqui é muito, muito importante, poucas pessoas falam sobre isso, né? Esse aqui é o modelo de planilha que foi criado aqui na Conversion e que está gratuitamente para você baixar lá. Por fim, uma coisa que eu também gosto muito, eu gosto da métrica de NPS, que ele mede a satisfação, o engajamento do seu cliente. E aqui na Conversion, como inovação, a gente trouxe isso para o blog. Então, tá aqui um exemplo, né? O NPS é basicamente uma métrica que vai perguntar qual a probabilidade de 0 a 10 de você indicar nosso produto ou serviço para amigos ou conhecidos. Você provavelmente já respondeu isso daí. Na classificação, 0 a 6 é um detrator, ou seja, alguém que vai falar mal da sua empresa, 7 e 8 é neutro e 9 e 10 é promotor. E o cálculo é muito simples, vai pegar o número de promotores, vai subtrair os detratores e vai dividir pelo total, né? Ou seja, é uma métrica que vai de menos 100 a 100. Né? O ideal é que ele esteja, né, numa empresa com certeza acima de 0, mais 50, e o ideal para startups, para empresas de inovação, é acima de 80. Né? E a gente traz isso aqui para o conteúdo, né? Ele não vai funcionar da mesma forma, porque você não está lidando com alguém que conhece o seu produto, que comprou o seu produto, mas com quem está tendo contato com o seu conteúdo muitas vezes pela primeira vez. Então a métrica tende a ser mais baixa, mas ajuda muito. E os comentários aqui que as pessoas vão deixar, as observações vão gerar muitos insights, muitos insights. Eu já tirei muitos insights com isso daqui e também é algo que as pessoas falam muito, mas muito pouco. Em ambos os casos, a taxa de retenção e a pesquisa de NPS ou outras pesquisas que você pode fazer, eu faço pelo Hotjar, eu recomendo. No plano gratuito, acho que dá para fazer algumas coisas, mas provavelmente você vai precisar do plano pago, certo? E aí, pessoal, a gente avançando aqui, né, tenho mais algumas coisas importantes para dizer. E uma coisa muito importante, as pessoas, né, sempre têm dificuldade de conseguir links. Né? O 8º ponto desse guia, né, sua página ela precisa de links. Né? Você precisa de link building. O link building ainda é um fator, os links ainda são um fator importante de ranqueamento. Então aqui tem um estudo que mostra correlação, não é causal, não é relação causal, é correlação, de quanto maior é a quantidade de links que um site recebe, né, por diversidade de domínios, né, maior a correlação dele estar nas primeiras posições. Então aqui você tem um gráfico, né, disso daqui. Então é super importante que a sua página ela receba links externos. Né? Um bom conteúdo ele tende a ser mais linkado.
Você pode fazer guest blog, você pode fazer link build com assessoria de imprensa. Enfim, tem várias formas, não é o objetivo aqui, mas eu tenho que te falar que o link building vai continuar muito importante para você alcançar o topo do Google. E, pessoal, por fim, né, a nona dica, né, é sobre a constância. Né? Você fazer sempre é mais importante do que você fazer melhor uma única vez. Né? SEO sobre constância, SEO não traz resultado no curto prazo. Você não vai pegar isso daqui, aplicar no seu artigo e amanhã você vai ter 1 milhão de visitantes. Não! Mas se você todos os dias conseguir aplicar o que está nesse tutorial, nesse guia, você pode chegar a 1 milhão de acessos, né? Sem dúvida nenhuma. Tem muitos casos onde eu já vi isso daqui acontecer. Né? E não precisa ser 1 milhão, pode ser 100 mil, pode ser 30 mil. Né? Vai depender do seu nicho, dos seus objetivos. E esse é o guia que você precisa para isso daí. Então, pessoal, constância, né? Faça sempre alguma coisa, faça com constância, né? Quem é disciplinado vence o talento, certo? E por fim, pessoal, para concluir, se você gostou desse vídeo, se você gostou dos insights, dá uma curtida no vídeo, deixa seu comentário, né, dizendo o que achou. Se tiver alguma dúvida, eu vou responder. Ou se você também tiver uma outra dica que funciona para você, deixa lá nos comentários para a gente trocar ideias. Pessoal, eu estou também no Instagram, @DiegoIvo, então me segue lá. E por fim, se você quiser baixar este mapa mental, tem um link aqui, eu vou deixar em algum lugar do vídeo, da página também. Então, bit.ly/conte-SEO. Vai lá, o mapa mental vai estar completo no MindMaster, você pode copiar, você pode alterar e você pode usar isso daqui para os seus estudos. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessas 9 dicas, desses 9 passos que eu sigo para ranquear melhor meus conteúdos no Google. Espero que você consiga também o topo das buscas. Obrigado pela paciência, pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu!